Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Domingo de Ramos da Paixão do Senhor marca o início da Semana Santa, a semana maior da fé cristã. A celebração deste domingo sinaliza a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para vivenciar os últimos dias de sua vida terrena. Entre o triunfo da entrada messiânica e a entrada gloriosa nos átrios da casa de Deus, no céu, Jesus passará pela paixão e morte, mistérios hoje destacados no Evangelho, o qual já antecipa o que ouviremos novamente na sexta-feira da Paixão, justificando o nome Domingo de Ramos da Paixão e seu caráter penitencial. Livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou
e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo o rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. O relato destaca a inocência de Jesus e mostra como ele foi injustamente condenado pelas autoridades políticas e religiosas de sua época. Durante todo o enredo, fica evidente que Jesus não cometeu nenhum crime, mas mesmo assim foi condenado à morte. Pilatos, o governador romano, não encontra culpa nele, mas cede à pressão dos líderes religiosos e da multidão, que exigem sua crucificação. Quando os acusados dizem que Jesus estava agitando o povo com seus ensinamentos, Pilatos percebe que ele era da Galiléia e o envia para Herodes, que governava essa região e estava em Jerusalém naquele momento. Herodes, que tinha curiosidade de ver Jesus, espera que ele faça algum milagre, mas Jesus permanece em silêncio. Por não obter resposta, Herodes o despreza, veste-o com uma roupa luxuosa em tom de zombaria e manda de volta para Pilatos. A partir desse momento, Pilatos e Herodes, que antes eram inimigos, tornam-se aliados. Pilatos tenta libertar Jesus e chega a declarar sua inocência várias vezes. No entanto, os líderes religiosos e o povo insistem para que ele seja crucificado. A multidão chega até pedir a soltura de Barrabás, um criminoso perigoso, em troca da morte de Jesus. Por fim, Pilatos se rende à pressão popular e entrega Jesus para ser crucificado. No caminho para o Calvário, onde seria executado, um homem chamado Simão de Cirene é forçado a carregar a cruz de Jesus. Muitas mulheres choram ao vê-lo sofrer,
mas Jesus as alerta sobre tempos difíceis que viriam. Ao chegar ao local chamado Caveira, ele é crucificado entre dois criminosos. Durante a crucificação, líderes religiosos, soldados e até um dos ladrões zombam dele, desafiando-o a salvar a si mesmo, caso fosse realmente o Messias. Porém, o outro ladrão reconhece que Jesus é inocente e pede que ele se lembre dele no reino de Deus. Jesus, então, lhe promete que ele estará com ele no paraíso. Naquele momento, o céu escurece e há trevas sobre a terra por 3 horas. O véu do templo se rasga ao meio, simbolizando que, a partir da morte de Jesus, todas as pessoas podem ter acesso a Deus. Antes de morrer, Jesus ora, entregando o seu espírito ao Pai. Sua morte é reconhecida como um momento importante e até mesmo um centurião romano declara que ele era um homem justo. Ao final do relato, os amigos de Jesus e as mulheres que o seguiam desde a Galiléia assistem a tudo de longe, demonstrando respeito e tristeza por sua morte. O relato reforça que Jesus foi condenado não por ter cometido um crime, mas por causa da maldade e da injustiça daqueles que estavam no poder. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à sua missão até o fim, oferecendo salvação à humanidade. Oremos. O Evangelho destacou a paixão de Cristo, entremeada às misérias dos esquemas iníquos e humanos e a bondade de Deus, que ama seu Filho e o livrará das algemas da morte, ressuscitando-o para uma vida nova. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.